Olá, sejam bem-vindos ao nosso Café Teológico. O tema de hoje é a respeito da paracletologia. Mas antes, roda a vinheta. Saudações de paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso Café Teológico. O tema deste vídeo é a paracletologia e o convidado de hoje é o nosso amigo, companheiro ministerial. Temos a honra de tê-los tanto no nosso ministério, quanto como um dos professores da Escola de Teologia, o Seminário Crescendo na Palavra. Pastor Jefferson Gomes, seja bem-vindo. A paz, bispo. É um prazer estar aqui com todos, né, e poder compartilhar um pouco aí das Escrituras Sagradas e dos ensinamentos que Deus tem para as nossas vidas nesses poucos minutos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como de costume, o pastor estará respondendo ao professor, nesse primeiro bloco, 3 perguntas, 3 questões que vêm dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham, dos nossos seguidores, através das redes sociais, e-mail e até mesmo através da igreja. Essa primeira questão, primeira pergunta, dúvida, ela veio por um dos grupos do WhatsApp. Quem é o Espírito Santo? Tem pessoas, pastor Jefferson, que pensam que o Espírito Santo é uma força ativa, o Espírito Santo é como uma energia e vários outros pensamentos. O que o senhor tem a dizer? Bom, essa pergunta realmente ela é muito interessante e pertinente, né? Porque é importante nós darmos a devida reverência ao nome Espírito Santo. Importante salientar que as Escrituras Sagradas elas falam tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando se refere-se ao Espírito Santo ou Espírito de Deus, sempre dá uma ênfase de uma forma em letra E maiúscula. Então isso já mostra para nós que o Espírito Santo não é qualquer tipo de Espírito. Ele é um Espírito único, um Espírito que merece uma total reverência, um total respeito das nossas partes. E o importante é que ao qual a pergunta foi feita, quem é o Espírito Santo? Eu posso salientar e mencionar que o Espírito Santo, ele é sim uma das 3 pessoas da Trindade, ao qual nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos eles tiveram a amplitude, Bispo Gil, de poderem agir de forma direta em nossas vidas, cada um dentro da sua medida de tempo. Aonde no Antigo Testamento tivemos a presença do Pai de forma clara e concisa através dos patriarcas. No Novo Testamento tivemos a presença do Filho através da vinda de Jesus Cristo e o ministério de Jesus propriamente dito, de que ele teve 33 anos, mas o ministério dele só se alavanca depois que ele recebe o Espírito Santo. E veja que é interessante, Jesus, ele é necessário que ele subisse para que um outro Consolador viesse. Então nós percebemos que o Espírito Santo, ele não atravessa a ordem do Pai e nem do Filho. É tudo com ética, tudo com respeito e tudo numa ação compartilhada. Então hoje nós entendemos que na graça que nós estamos vivendo, quem está atuando é a época do Espírito Santo. Então aqui eu posso falar para você, e acredito que essa pessoa que fez a pergunta, ela tem que engrandecer o Espírito Santo, tanto quanto ao Pai, como também como ao Filho. Porque o Espírito Santo é como o Senhor mesmo mencionou. Ele não é uma energia, ele não é um vento, ele não é algo qualquer, ele é uma pessoa. Então aqui eu falo para você. E eu quero finalizar em relação a essa pergunta, mostrando para vocês um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 28, no verso de número 19. Ao qual diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então eu acredito que essa pergunta, agradeço muito por ter de pessoas que ainda se preocupam com algo do Espírito Santo. Isso é motivo de júbilo e alegria, bispo. Até de poder compartilhar no âmbito de paractologia, uma Sim. coisa que não se fala tanto nos dias atuais. E eu acredito que através dessa resposta, essa pessoa possa ter compreendido aí, possamos estar passando de uma forma clara e a responsabilidade do Espírito Santo em nossas vidas. Muito bem. Lembrando, antes de fazer a próxima pergunta, que nós preservamos a identidade das pessoas que enviam as perguntas, justamente para não expor a pessoa. Então, se você colocar nos comentários ou até mesmo enviar para nós, fique tranquilo que não vamos identificar a sua pessoa, a sua imagem. A segunda pergunta é muito interessante também. Quais são as condições para sermos cheios do Espírito Santo? E eu me lembrei agora, o pastor respondendo a primeira pergunta, que há algumas religiões, algumas até mesmo seitas, que eles dizem, eles pregam, eles ensinam que todo ser humano tem um Espírito Santo, que já nasce com o Espírito Santo. Isso é complicado e perigoso, porque imagine uma pessoa embriagada, ela poderá alegar que ela está cheia do Espírito Santo, ou até, quem sabe, drogada. Exatamente. Ela poderá então dizer, bom, eu fui lá tal religião, eles me ensinaram que todo mundo tem o Espírito Santo, então não importa se eu estou embriagado, se eu estou drogado, não importa a minha conduta de vida, eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu tenho o Espírito Santo. Ou também, professor e pastor Jefferson, tem pessoas que quando se convertem, chegam para o cristianismo, e essa pergunta me lembra a pessoa que fez, como eu preservo a identidade da pessoa, eu não vou identificá-la. E ela é uma nova convertida. Sim. E ela ouviu, até mesmo na igreja que nós pastoreamos, e a pessoa ouviu falar do púlpito acerca do Espírito Santo. Nós pregamos para a glória de Deus muito sobre o Espírito Santo. E aí surgiu essa curiosidade dessa pessoa. Mas como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu até anotei aqui para fazer a pergunta para o professor e pastor Jefferson. Amém. Bom, a própria palavra santo, ela já se refere, como foi dito em relação à outra pergunta, que ele é separado, ele é santo. Então já cai logo por terra o que o bispo Gil estava mencionando em relação a várias seitas que falam que qualquer pessoa, qualquer jeito, você já tem o Espírito Santo. Então, se ele é santo, não dá para ser compartilhado com coisas da carne. Então aí a gente já começa a dar uma dica de como é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é importante mencionar que para agradar um Senhor, vai desagradar a outro. Então, aí para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter na sua vida, na sua conduta, na sua ética, no seu dia a dia, obras que possam engrandecer a um desses senhores. E um desses senhores é o Espírito Santo. Eu já tive a oportunidade de ministrar aqui na nossa igreja, uma vez ao qual eu preguei a respeito de espelho. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós estamos refletindo, Bispo Gil, uma imagem. Verdade. E essa imagem que está sendo refletida, não é eu que vou refletir em seu lugar, não é o Bispo Gil que vai refletir em seu lugar. Cada um por si só é como se fosse um espelho. Então você é responsável pelo tipo de imagem que você reflete para as pessoas. Porque existe uma deturpação, bispo, da plenitude e ser cheio do Espírito Santo é em falar em línguas estranhas. E na verdade isso não é uma forma de você ser cheio. Isso é apenas um dos dons do Espírito Santo. A própria Bíblia nos relata que se nós falarmos em línguas estranhas, nós vamos edificar a nós mesmos. Mas a verdadeira plenitude de ser cheio do Espírito Santo é quando nós mostramos para as pessoas que ainda não conhecem o Espírito Santo
que através das nossas vidas, nós verdadeiramente temos o Espírito Santo habitando em nós. Então como que a gente demonstra isso? Através de ajudar uma pessoa que não é nem da nossa família. Sim. Entenda que o Espírito Santo, ele tem um DNA, bispo. E esse DNA, ele é único. Muito bem. O DNA tem que ser o DNA do Pai e tem que ser o DNA do Filho. Exatamente. E eu jamais imaginaria Jesus não ajudando alguém. E se eu falo que eu não ajudo alguém, eu não posso ter e ser cheio do Espírito Santo. Verdade. Então, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês em Efésios, no capítulo de número 5, no seu verso de número 18 e 20. Efésios, capítulo de número 5, em seu verso 18 e 20. Diz a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é relatado que ser cheio do Espírito Santo, bispo, era muito mais do que ser embriagado. Glória a Deus. Porque as pessoas que não tinham o Espírito Santo, quando elas viram os discípulos ali, elas pensaram que eles estavam embriagados. Porque eles discerniam coisas da carne. E quando é da carne, só consegue entender carne. Agora, aqueles que são do Espírito, entendem coisas espirituais. E aqui eu aprendo que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é como foi mencionado, ela canta, ela louva, ela adora, ela exalta o nome do Senhor. E dando graças, como foi dito no texto, sempre. Não é só na hora da bonança, não é só na hora que nós estamos tudo bem na nossa vida, é sempre. Quem é cheio do Espírito Santo não é uma pessoa cheia de altos e baixos, é uma pessoa constante na presença de Deus. E a palavra fala bem claro, sempre dando graças em nome de Jesus Cristo e guardando no nosso coração. Eu espero que em relação a essa pergunta, essa pessoa possa ter entendido de forma clara e a partir de hoje possa ser destravada dos olhos dela e ela viver uma vida maravilhosa em nome de Jesus. Exatamente. Ainda a respeito da segunda pergunta, que o pastor respondeu, o professor, muito bem. É interessante também que pessoas, principalmente novas convertidas, elas têm uma preocupação, como o pastor mencionou, preocupação, questão que nós chamamos das manifestações do Espírito, a respeito dos dons também, e acabam se esquecendo que a maior importância, como o senhor falou muito bem, é os frutos. Sim. Aquilo que ela vai mostrar fora da igreja. Porque o que eu já conheci nessa minha trajetória ministerial, na fé, até mesmo antes de ser um ministro, pessoas que na igreja demonstravam uma aparência, e quem não tinha ali um conhecimento até pensava que a pessoa era cheia do Espírito, mas lá fora as atitudes delas eram completamente contrárias ao que elas demonstravam. E eu já vi pessoas até depois caírem endemoniadas, e foi uma surpresa para muitas pessoas que acompanhavam aquela pessoa. Meu Deus, a pessoa estava profetizando, estava falando em línguas, a pessoa estava naquele mover espiritual, de repente está endemoniada. E é importante também ressaltar a respeito do que o senhor está comentando. Existem algumas religiões, até as africanas, né? Que existem algumas entidades que elas imitem até e elas cantam também. Verdade. Então você vê que muitas vezes o ato de você simplesmente louvar a Deus, ou de você falar em línguas estranhas, isso não é uma coisa que assegura que você realmente é cheio do Espírito Santo, né? Porque o diabo ele se finge até de anjo de luz, não é? Exatamente. Para poder confundir aqueles que estão na igreja. Isso mesmo. Então a gente conhece uma árvore por onde? Pelos frutos. Exatamente, muito bem.
terceira pergunta, na verdade, também está interligada com a primeira. Uma chama a outra. Já que a pessoa teve a curiosidade de saber quais são as condições para que ela seja cheia do Espírito Santo, e aí a segunda pergunta, já a terceira, na verdade, já chega logo junto. E nós poderemos perder o Espírito Santo? As pessoas que se afastam da presença de Deus, até ministros, pastores, ministros, obreiros, se afastam, elas perdem o Espírito Santo? O que o senhor tem a dizer, pastor? Bom, principalmente eu posso dar um testemunho de mim mesmo, ao qual eu tive já na minha carreira ministerial a permissão de Deus de ter saído da presença dele por 2 vezes. Então, Deus ele tem a misericórdia dele, que é infinita. E eu sou agora uma testemunha em relação a essa pergunta, e posso lhe assegurar que quando nós largamos a presença de Deus, automaticamente aquela unção, aquele Espírito que estava sobre nós, ele é lançado fora. Ele é substituído por um outro Espírito, ao qual a Bíblia já relata como um Espírito qualquer, um Espírito com a letra E minúscula. Então perceba que aquilo que nós tínhamos, que era o Espírito Santo, que era único, quando nós viramos as costas para esse Espírito e deixamos de satisfazer as vontades do Espírito, mas voltamos para as coisas da carne, automaticamente esse Espírito é trocado. Muito bem. E o nosso semblante muda. Verdade. Automaticamente a mudança na nossa maneira de se expressar, perde-se o brilho do olhar, porque quando nós temos o Espírito Santo e nós somos cheios dele, até a mudança, quem viu nós antes de termos o Espírito Santo, e quando nós verdadeiramente nós somos cheios ali do Espírito Santo, existe uma mudança notória. É verdade. É uma mudança que até os membros da nossa própria família, eles são capazes de falar: nossa, mas você é outro. Eu acredito que foi assim comigo e com o Senhor também. Porque qualquer pessoa que tem um encontro verdadeiramente com ele sente a presença do Espírito Santo. E eu quero aproveitar e mencionar, alguns teólogos falam, viu, bispo, que não é possível se perder o Espírito Santo. Mas existem alguns textos sagrados que nos falam, por exemplo, Davi no Salmo 51 ele relata que não retires de mim o teu Espírito. Verdade. Então olha a importância que ele dá ao Espírito, e ele sabe que Deus pode retirar o Espírito. Ele sabe que a corruptibilidade dele pode fazer com que ele perdesse o Espírito. Exatamente. E não era o Espírito dele, era o Espírito Santo. Muito bem. E nós aprendemos também na primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, no verso 14. A palavra é bem clara e diz que Deus retirou, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Muito bem. Então, o Espírito do Senhor. Aí eu pergunto para você, qual é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo. Exatamente. Naquela época ele não se manifestava de forma clara, ele se apoderava ali esporadicamente das pessoas, mediante ao Pai, que era o Pai que era claro ali no Antigo Testamento, mas ele estava presente, ali como um único Deus, um Deus triuno, que nós já falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Então ele pode ser retirado, e a palavra diz aqui, e atormentavam um espírito mau. Então saiu o Espírito do Senhor, e quem começou a atormentar foi um espírito mau. Só que daí eu percebo, bispo, que esse espírito mau aí também veio da parte do Senhor. Exatamente. Então a gente tenta ser o mais didático, mas o Espírito Santo ele se move no meio da gente. A palavra de Deus nos relata que mesmo algumas pessoas perdendo o Espírito Santo, bispo, Deus permite que essa pessoa caia, Deus permite que esse espírito se retire, mas ele ainda continua tomando conta da vida dessa pessoa.
É muito lindo isso. Verdade. E o Senhor me fez recordar, até mesmo a própria física diz que um corpo não pode habitar dois espíritos. Dois espíritos. A própria física. Exatamente. Então, a própria física diz que um corpo não pode habitar dois espíritos. E aí a gente trazendo para realmente o campo espiritual, é fato. Então eu não posso ter dois espíritos habitando no meu corpo, por exemplo, a luz e as trevas. E aí tem várias outras passagens. Numa fonte não pode jorrar dois tipos de águas. E vários outros. A outra passagem também, ao qual o espírito imundo saiu daquele homem. Sim. E aí o espírito, a casa ficou limpa, adornada. E Jesus exortava ele para que não deixasse ela vazia, porque senão viriam os 7 espíritos, trariam pior situação para aquele homem, né? Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom. O senhor quer colocar mais alguma coisa aí? Não, acredito que na verdade há só uma consideração em relação à igreja de hoje, né? Sim. Porque foi mencionado se nós perdemos o espírito, se nós podemos perder. Sim. E eu vi aqui, pesquisei um texto que falava que, olhando a igreja atual, cristã, principalmente no Brasil, nós temos a triste impressão de que o Espírito de Deus não está nela. Por quê? Porque não na proporção que já teve em outros tempos, ou seja, na igreja primitiva. Sim. Hoje nós vamos numa igreja, né, e é costume de nós vermos, chegarmos na igreja, bispo, e as pessoas chegarem atrasadas. As pessoas não darem a devida importância ao Espírito Santo. Nós éramos de uma época em que eu muitas vezes me sentia envergonhado, às vezes chegar num culto 5, 10 minutos atrasado, e eu ter que pedir licença para as pessoas que estavam de joelho orando, para chegar no meu lugar. Hoje as pessoas não choram mais no banco da igreja. Hoje as pessoas elas têm costume de, vai borrar minha maquiagem. As pessoas hoje estão preocupadas muito com a aparência, e esqueceram da parte espiritual. Então eu queria dar mencionar isso, que é importante nós voltarmos aos costumes primitivos, da igreja primitiva. Muito bem. Resgate de valores, né? Com certeza. Glória de Deus. Exatamente. Muito bem. Foi respondidas as 3 questões para a glória de Deus. Eu espero que a vida das pessoas sejam edificadas. Que Deus abençoe. Até o próximo bloco, onde o pastor vai estar abordando acerca da personalidade do Espírito Santo. Deus abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.